Meu nome é Thiago Reitor, eu tenho 23 anos e eu me formei em Química Industrial na UF. O meu TCC foi sobre produtos naturais isolados de invertebrados marinhos com atividade antibiótica. Na química, a gente diz que existem basicamente 3 cursos de química no Instituto, que seria o curso de licenciatura, o de bacharelado e o de química industrial. Então a gente tem 2 formas de fazer o trabalho de conclusão, que seria um trabalho bibliográfico ou um trabalho de bancada, um trabalho experimental. A galera da licenciatura, em geral, costuma fazer um trabalho mais bibliográfico e a galera da industrial e do bacharelado, a maioria tende a fazer um trabalho de bancada, uma pesquisa com roteiro, uma metodologia pré-definida. Mas algumas pessoas, como eu, escolhem fazer uma revisão bibliográfica mesmo. Basicamente, o meu trabalho foi fazer uma revisão bibliográfica de todos os produtos naturais que foram extraídos de invertebrados marinhos, de diversas espécies, com uma potencial atividade antibiótica, ou seja, substâncias que poderiam ter alguma atividade antibiótica. Eu levantei nesses últimos 3 anos o que a literatura tem mostrado, o que os pesquisadores têm encontrado e que tipo de atividade essas substâncias têm apresentado também. Eu queria fazer um trabalho que não me exigisse tanto tempo dentro de um laboratório. Então foi aí que surgiu a ideia de fazer um trabalho de revisão bibliográfica. Então eu pensei em fazer algo diferente, foi aí que eu encontrei a área de produtos naturais. E como eu já conhecia a minha orientadora, né, a professora Alessandra Valverde, e ela me apresentou essa linha de pesquisa. Então foi aí que surgiu esse encontro meu com o tema do meu trabalho. A química brasileira, ela tá, eu não vou dizer que basicamente centrada, mas existe uma grande intensidade de pesquisa na área de produtos naturais, principalmente na procura por substâncias com atividade anticancerígena. Mundialmente a gente tem visto isso, tem sido uma tendência, principalmente na União Europeia e nos Estados Unidos. Eles têm investido muito dinheiro público e, em países desenvolvidos também dinheiro da iniciativa privada na busca por essas substâncias. A pesquisa especificamente por substâncias com atividade antibiótica, ela fica bem mais atrás. Isso foi uma motivação para o desenvolvimento do meu trabalho. Quando a gente pensa em resistência bacteriana, você pensa numa bactéria que foi usado um antibiótico e seleção natural de Darwin. Você usa esse antibiótico, ele vai matar as bactérias que são mais fracas àquela determinada substância. Sendo que dentro daquele emaranhado de bactérias, vamos colocar assim, existem algumas que apresentam resistência a ele. Essas bactérias vão sobreviver, vão reproduzir, vão multiplicar, e aí você começa a gerar linhagens mais resistentes, certo? Se você tenta tratar essas bactérias que adquiriram uma certa resistência com antibióticos que já são conhecidos, antibióticos tradicionais que a gente tem no mercado, muito provavelmente você não vai ter sucesso para tratar esse tipo de caso clínico, certo? Então a gente tem que começar a buscar por produtos naturais que não são convencionais. Onde que a gente procura isso? Em seres vivos, em fontes que também não são convencionais. E aí nesse sentido é que entra a importância dos invertebrados marinhos. Eles passam por o processo de adaptação deles é muito diferente dos seres no ambiente terrestre. Então eles têm uma quantidade de substâncias químicas também muito diferentes, com características muito diferentes e numa quantidade muito superior em relação aos terrestres. Então a gente pode colocar que o ambiente marinho seria uma fonte não convencional de pesquisa. A grande questão dos invertebrados marinhos é que os invertebrados marinhos, eles são, o nome já diz, invertebrados, então eles são, em geral, sésseis. Isso quer dizer que eles ficam associados a um substrato. Eles estão presos numa matriz. Ou seja, eles não se locomovem com tanta facilidade. Então você imagina, um ser vivo que não se locomove com tanta facilidade, ele tem que desenvolver mecanismos de defesa cada vez mais potentes ao longo do processo evolutivo dele. Então, baseado nisso, a gente pode dizer que os invertebrados marinhos têm uma diversidade química muito grande. Eles sintetizam substâncias químicas das mais variadas e algumas delas sem precedente no ambiente terrestre. Imagina, você pode encontrar produtos naturais com atividades muito maiores, antibióticos muito mais potentes do que os encontrados em fontes terrestres e uma outra gama de atividades também. Por isso esse interesse nesse tipo de organismo. Porque o camarote é uma questão de status. Se fosse pra ser bem sincero, acho que o que eu mais pensei ao longo é Deus me leva. Porque eu não aguentava mais, gente. Mas não pode falar isso pra quem tá escrevendo monografia agora. Vai acabar, gente, relaxa. Chegou até aqui, então agora falta pouco. É isso. Eu vou fazer um adendo.
Quando você pega, por exemplo, o sistema vegetal, a plantinha, esse trabalho de isolar e purificar as substâncias não é tão simples assim. Existem pessoas que estão na bancada fazendo, de fato, essa parte do isolamento dessas substâncias. E não é nada trivial. É bastante complicado, porque é uma matriz muito complexa, mas, de fato, a fonte ela é mais fácil de você conseguir, porque é terrestre. No caso das fontes marinhas, dos invertebrados, por exemplo, existe uma série de fatores limitantes. Um deles é a fiscalização. Por exemplo, no laboratório em que eu fiz essa pesquisa, as pessoas estavam trabalhando com alguns seres que vieram de Fernando de Noronha. Existe uma fiscalização muito séria, você não pode ir lá e, enfim, pegar o extrato que quer, tem toda uma regulamentação por trás. E é um processo muito caro, porque tem um trabalho de campo, então você precisa ter investimento tanto para levar o pessoal para lá, todo o equipamento necessário para extrair aquilo. Então, de fato, é muito mais caro do que fazer pesquisa com uma fonte convencional. Na teoria, a gente deveria se preocupar mais com aquilo que é, de fato, um problema para a sociedade ou para a humanidade. Mas a gente tem aí um fator que é a indústria farmacêutica. Então, em geral, os cientistas tendem a trabalhar com aquilo que vai ser mais rentável. Então, enfim, como a indústria farmacêutica tem investido muito mais nas pesquisas contra o câncer, uma grande quantidade dos cientistas migram para essa área de pesquisa. Então, a área de antibióticos, por exemplo, fica um pouco mais defasada. Existem menos pessoas trabalhando na busca por novos antibióticos, por exemplo. Não lição, porque quem dá lição mesmo é Deus. Tem algumas dicas que eu posso dar, que é: seja organizado, sabe? Por exemplo, para escrever introdução, tenta não pegar do zero, sentar no computador e escrever aleatoriamente. Faz um rascunho, faz um fluxograma, um rascunho mesmo, um papel, e coloca todos os tópicos que você precisa falar na introdução. E começa a pensar em como ligar uma informação à outra. Acho que ajuda muito. E escrever todo dia. Nem que seja para escrever uma linha, mas senta todo dia na frente do computador para escrever uma frase. E ler sempre o seu trabalho, porque você cria intimidade com o trabalho. E aí no final, não sei se todos os cursos obrigam que você apresente ele oralmente. Na química a gente apresenta. Quando você lê muito o seu trabalho, você cria intimidade, então fica muito mais simples para você apresentar no dia. Você fica mais relaxado. Então é isso. Cara, eu dou 10 com louvor pro ensino superior público, como a gente conhece. Porque é importante falar isso agora. Uma pesquisa de altíssima qualidade que está sendo feita público, sabe? É público, é a sociedade que paga com impostos, e eu acho que a gente tem que valorizar esse tipo de coisa. Então o meu 10 com louvor vai para quem pagou o meu projeto de pesquisa. É o mínimo que eu posso fazer, retribuir quem paga por isso.